os 4 passos para você ser um líder inspirador. Eu quero passar para você hoje uma jornada para você que quer dar início ao seu projeto de liderança inspiradora. Sabe por quê? Porque eu vejo muitos líderes hoje com dificuldade de administrar conflitos, administrar problemas de relacionamento nas equipes, administrar as tarefas, ser um líder justo, ser um líder que de fato gera um bom clima organizacional, um bom clima na equipe, que faz a equipe ficar engajada. Então, é muito importante que você conheça essas ferramentas. Provavelmente você conhece ou já viveu uma situação onde você não entendeu como lidar com a equipe, seja por falta de desempenho do time, seja porque o time ficou desatento, ou o time está muito agitado, ou o time está muito preocupado, ou o time está muito reclamão. Talvez você já tenha vivido uma situação de não saber como conduzir um profissional ou um colega da equipe que tem um talento especial, que tem um talento maior, que seja destaque, ou até mesmo promover alguém, ou até mesmo demitir alguém. Talvez você já esteja se sentindo em um dilema entre ser um líder que de fato treina a equipe e ser um líder que faz as suas tarefas cotidianamente. Porque eu vejo hoje muita gente liderando nas empresas e com dificuldade de lidar com as suas tarefas diárias como líder, com a sua rotina diária como líder e também treinar a sua equipe. Isso é um dilema. Talvez você já tenha vivido isso ou esteja vivendo esses problemas. E por que isso acontece? Isso acontece porque é provável que não esteja acontecendo um processo organizado de liderança. É muito importante, mas muito importante mesmo, que você tenha um método, que você tenha um processo. E esse método, esse processo ajuda demais na sua jornada como líder. Uma outra causa fundamental é você não entender como organizar esse processo. Uma coisa é não ter o processo, outra coisa é não organizar o processo. Esse processo que vai fazer você conduzir melhor as pessoas, entender melhor as pessoas, administrar melhor os conflitos e, é claro, as perspectivas na sua equipe. Então, como líder e sendo inspirador, é muito importante você ter um processo organizado e você saber como conduzir esse processo. Então, qual é a etapa primeira que eu quero te ensinar hoje? São 4. A primeira delas é a capacidade de observação. Isso mesmo. Observação de quê, Zé Rodrigo? Bem, deixa eu falar. Observação de como está o timing da sua equipe. Se a sua equipe ela está voltada para a solução de problemas ou ela está voltada a apontar problemas. Observação. Observação de como é que está as skills, as habilidades do seu time. São habilidades mais comportamentais e poucas habilidades técnicas que a sua equipe tem? Ou são mais habilidades técnicas e menos habilidades comportamentais? São mais hard skills e menos soft skills? Ou é mais soft skills e menos hard skills? É observar. Outra coisa que é importante você observar é como é que está a performance comportamental do time. O que é a performance comportamental do time? É muito importante você estar observando que a equipe precisa trabalhar dentro de uma zona de alta performance. A zona de alta performance, ela foi estudada por psiquiatras e preparadores de atletas olímpicos da equipe dos Estados Unidos. O que eles observaram? Eles observaram que os atletas que ganhavam a medalha de ouro, ou que perdiam a medalha de ouro, eles tinham uma zona de alta performance. Essa faixa
de concentração que fazia eles ganhar a medalha de ouro. Era um foco extremo, era uma atenção extrema que levavam eles para o pódio. E era a diferença, às vezes, de milésimos de segundo que diferenciava se eles iam ter a medalha de bronze, ou a de prata, ou a de ouro. É uma zona de alta performance que os americanos chamam de The Zone. The Zone. Então, observar se o seu time está em The Zone, está em alta performance ou não. Veja bem, acima dessa faixa de alta performance, geralmente as pessoas elas entram num estado de agitação. Então, os treinadores americanos perceberam que quando eles não estavam nessa faixa de alta performance, eles estavam acima dessa faixa de alta performance. E essa faixa de alta performance acima é o estado de agitação. O time está agressivo, o time está agitado, o time está preocupado, o time está o tempo inteiro fazendo coisas e terminando coisas rapidamente, sem método, sem foco. Então, de fato, com excitação maior, esse estado de agitação é o estado que tira o profissional da alta performance. Então, é muito importante o líder entender como é que está a energia de performance do time. O seu time está agitado, essa agitação pode estar tirando o seu time do foco, da concentração, da atenção àquilo que realmente precisa dar atenção. Então, é observar, está agitado? A faixa que está abaixo da área de concentração, da área de alta performance, é uma faixa que é chamada de faixa de distração. Percebe que às vezes o time ele está olhando para o tempo, ele está distraído, ele está lento. Então, um time lento, um time distraído, um time que não tem concentração, que deixa as coisas passar diante dos olhos e não vê, que não está atento a detalhes. Essa faixa de performance é chamada faixa de distração. Então, a observação do líder tem que estar o tempo inteiro perguntando: as pessoas estão em estado de alta performance? Elas estão agitadas? Elas estão distraídas? Porque se o time está agitado, o líder ele tem a obrigação de trazer a equipe para a zona de alta performance. Se ele está agitado, ele precisa frear esse time, ele precisa acalmar esse time. Ele precisa ser mais cuidador, treinador, aconselhador. Ele precisa diminuir o ritmo e a velocidade desse time, para que o time volte para uma zona de alta performance. Se o time está distraído, está olhando para o tempo e não está prestando atenção em nada, então esse líder precisa agitar. Então esse líder precisa excitar, ele precisa puxar, ele precisa falar com mais assertividade, ele precisa ser mais incisivo, tá? Ele precisa dar mais impacto na equipe, para que a equipe possa despertar, acordar e voltar da zona de distração para a zona de alta performance. Então, o primeiro passo da liderança inspiradora no seu projeto é saber observar. Observar as habilidades e observar os comportamentos. E isso vai dar a você a habilidade para você saber como conduzir a equipe, em que momento, em que circunstância, ok? Segunda coisa muito importante, além de observar, ou após você observar, é você entender quais são as habilidades do seu time. Extrair dele o que eles têm de melhor, ok? Então, você saber quais são as competências, os talentos que os membros da equipe têm, que você pode usar nas tarefas, que você pode usar nas atividades da organização, do departamento, da sua área, tá certo? Então, é muito importante que um treinador, um coach, um líder, um inspirador, ele conheça as habilidades humanas, as human skills ou as habilidades comportamentais, as soft skills,
E as habilidades técnicas, as hard skills. Do que seu time é bom? O que seu time faz que é melhor do que todo mundo? O que ele faz que está acima da média? Quem ali tem habilidade X ou habilidade Y? Então você precisa listar, ter um dossiê das habilidades, das competências, dos talentos das pessoas do teu time, tá certo? E isso vai fazer você partir para o próximo nível, tá? Então vamos lá, uma vez observado, uma vez extraído as melhores habilidades, talentos e competências do seu time, você vai para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É o alinhamento. É muito importante esse alinhamento. Porque não adianta você saber como está a sua equipe, nem quais são as características, as habilidades dela. É preciso você saber alinhar o que eles têm de melhor com as tarefas. Então, quando se tem tarefa A, é preciso que essa tarefa A seja executada com uma habilidade A de alguém. E esse alguém está em um estádio de performance. Então, uma vez observado o estado de performance, que é o passo 1, uma vez percebido qual é a habilidade que essa pessoa tem, é identificar a tarefa ou as tarefas que ela vai desempenhar melhor. Então imagina que é como se fosse de fato um treinador de futebol, que ele precisa saber qual é a habilidade do lateral, do zagueiro, do meio de campo, do centroavante, para que ele possa levar, não é, essa melhor habilidade para a posição correta do jogador no campo. Imagina o Messi jogando de goleiro, né? Imagina o goleiro da Alemanha na Copa do Mundo, né? O Manuel Neuer, se não me engano, ele jogando na posição do centroavante, ou o zagueiro jogando na posição do lateral direito. Então é muito importante que a atividade a ser executada esteja alinhada com a habilidade que tem o seu time. E pasmem, parece ser óbvio, mas muitas vezes, em muitas organizações, as empresas estão colocando pessoas com talento X na atividade Y. Pessoas com talento X na habilidade Y, na tarefa Y. Isso faz um desalinhamento de performance. Não tem como um time ter alta performance se as pessoas estão nas posições erradas. E está cheio de gente na posição errada dentro das empresas. E os líderes, e você como líder inspirador, precisa, ou líder inspiradora, precisa alinhar as habilidades das pessoas com as tarefas. Legal? Quarto passo, uma vez que você observou, extraiu e alinhou com as atividades, você aí vai delegar. Mas não é delegar de todo jeito, não é delegar de maneira assim aleatória, não, é delegar de maneira estratégica. Delegar de maneira que empodere a sua equipe, que dê a ela autonomia. A delegação é algo muito complexo. Só esse tema da delegação daria aqui um outro vídeo enorme para você. Inclusive, eu vou até programar para gravar um vídeo só sobre delegação. Por quê? Porque a delegação é ela que dá a capacidade do time andar sozinho. E quando o time anda sozinho, ou quando a equipe anda sozinha, você tem liberdade para pensar. Nenhum líder tem capacidade de respirar, de pensar, de traçar planos, estratégias, viver num campo muito mais estratégico se ele está o tempo inteiro no operacional. Então é muito importante que você possa delegar tarefas para a sua equipe, para que você possa ser, de fato, muito mais livre para ser o líder inspirador que você merece. Agora, a delegação, ela só existe para quem tem coragem, para quem tem entendimento da importância dela. Se você não entender por que a delegação é importante, você não vai entender como delegar. É preciso tomar a consciência de que a sua liderança só sobrevive se você delegar. Você como líder só cresce, você como líder só é valorizado, você como líder só se expande, monta novas equipes,
vira cada vez mais poderoso quando você delega. Ninguém consegue avançar dentro de um time fazendo as coisas por ele, não é? De maneira operacional o tempo inteiro. Então você precisa saber, para crescer, para ser inspirador, para de fato inspirar meu time a procurar soluções e andar sozinho e ser autônomo, eu preciso aprender a delegar. Na delegação existe uma coisa chamada querer e a outra existe a chamada poder. Então, o que acontece? Muitos líderes não delegam porque eles não querem delegar, porque eles querem centralizar, porque eles gostam de puxar a responsabilidade para si. Outras vezes eles não delegam porque não sabem nem como começar, né? Não sabem os passos que eu te expliquei agora anteriormente: observação, extração das habilidades, alinhamento e depois a delegação. Então é muito interessante que você cumpra cada etapa dessa uma por vez. Essas etapas não podem ser executadas aleatoriamente. Os 4 passos devem ser como uma sequência. Primeiro 1, 2, 3, 4. Primeiro eu observo, depois eu extraio as habilidades, depois eu alinho e depois eu delego. Não parta para delegar se você não observou seu time, se você não entendeu as habilidades dele e não alinhou com as tarefas. Isso só pode ser feito depois que você, de fato, cumprir cada passo desse individualmente. Então tá aqui um projeto para você scriptar, desenhar e começar hoje a executar ele dessa forma, com essas etapas. Então, olha, se você quer desenvolver a sua liderança inspiradora, ser um líder inspirador, é muito importante ter esse projeto com esses 4 passos fundamentais. Se não for assim, a sua liderança vai ser uma liderança mediana, talvez até mais do que isso, bem medíocre. Então, cumpre esses 4 passos, executa, faz um plano de ação, coloca no seu caderno, faz um dossiê, desenha isso e começa hoje. Começa hoje, não deixa para amanhã, porque a sua liderança, tenho certeza que vai ajudar muita gente, a sua capacidade de liderar vai inspirar muita gente. Para você ser o líder inspirador que você merece, você precisa saber por onde começar e por onde terminar. Líderes inspiradores dominam a capacidade de criar projetos de liderança. E com esses 4 passos, eu tenho certeza que você vai ser o líder inspirador que você merece e a sua equipe vai agradecer, sua casa vai agradecer, sua família vai agradecer, a empresa vai agradecer e você vai ser um líder desejado por muitos, desejado pela equipe, desejado pelas empresas, que vai de fato fazer muito, mas muito sucesso. Seja o líder inspirador que você merece.